Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, vamos lá para mais uma aula. Eu trouxe hoje um tema. Eu sempre procuro trazer um tema que está rolando por aí, né? Não nas mídias tradicionais, né? Essas aí não está rolando nada de coisa boa, mas sim o que nos bastidores, nas outras mídias, que se está falando muito, né? A gente está falando muito sobre meditação, as professoras têm mandado bastante as práticas meditativas, muito importante para a gente conseguir ter um equilíbrio emocional. E então eu trouxe hoje um assunto que é a coerência cardíaca. Então, para o pessoal do sênior, eu já dei essa aula, mas hoje a gente vai trazer para o pessoal dos semestres que não tiveram essa aula e todos aqueles que tiverem acesso a essa aula, que seja contribuição para todas essas pessoas. E para aprender que a gente tem muito recurso. Tem muita gente agora pedindo bastante ajuda, terapeutas, psicólogos, os médicos, não estão tendo acesso a sair de casa, às vezes, para ter esses atendimentos, algumas estão tendo online, outras estão indo até alguns consultórios que estão atendendo, mas para aqueles que não têm essa condição, eu estou trazendo aqui um conhecimento que pode ajudar muito a você a conseguir aprender sobre esse recurso que a gente tem, um recurso próprio. Nós somos seres divinos, nós somos seres com potencial tremendo, porém a gente não se conhecendo não sabe utilizar. Então eu vou falar um pouquinho sobre a inteligência intuitiva do nosso coração e nosso poder de autocura, que eu sempre falo nas aulas, a nossa condição de se autocurar, de conseguir o equilíbrio, a homeostase, que a gente fala, né? Que é esse equilíbrio energético, esse equilíbrio espiritual, que automaticamente vem para o nosso físico. Então, como eu trato sempre do físico, do emocional, do nosso mental e do nosso espiritual energético, é uma aula que vai ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre isso, ok? Vamos compartilhar aqui a minha tela com vocês e a gente vai ver aqui falando sobre o poder, né, a inteligência intuitiva do coração, nosso poder de autocura, ok? Então, para quem não me conhece, eu sou Eliane Marigonda, sou fisioterapeuta e estou dando aula de saúde integral para nossos alunos da FAT, que é a Faculdade de Terceira Idade de São Bernardo do Campo. Então, vamos lá? Bom, o coração. A gente conhece o coração como uma bomba, né, que vai funcionar levando o nosso sangue para todas as partes do nosso corpo, recebendo sangue e levando sangue. Então, vou colocar eu aqui mais um pouquinho, para não atrapalhar vocês, o que importa é o que está no slide, mas essa bomba fisiológica que a gente tem no corpo bate de 60 a 80 vezes por minuto. Dentro dessa bomba está passando aí 100 mil, esses batimentos aí, cerca de 100 mil vezes ao dia, batendo no nosso coração. Ele vai bombear 85 gramas de sangue a cada batida, de 3,5 a 6 litros de sangue por minuto, então 400 litros de sangue por hora e cerca de 90 mil litros de sangue por dia passa aí nessa bombinha maravilhosa. Num adulto, esse coração tem cerca de 280 a 400 gramas e ele normalmente é do tamanho do nosso punho fechado. Agora, o mais incrível é que no nosso fantástico coração tem muito mais do que uma bomba para mandar, para receber e para mandar sangue no nosso coração. Tá?
verdade, o coração é realmente a sede dos nossos sentimentos. E ele pensa. Que doido, né? Nosso coração pensar? Sim, pensa, porque ele tem uma rede neuronal, ele tem neurônios dentro do coração. A gente aprendeu nas outras aulas e tem bastante divulgação que a gente tem um segundo cérebro, né? E o segundo cérebro, quem é? Nosso intestino. Porque ao longo dos estudos aí, na neurociência, trouxe a informação de que no nosso intestino a gente tem neurônios também. Então, lembra, para quem já teve essa aula comigo, eu falo lá, né, que a gente não pode ficar, guardar muita coisa nesse intestino, né? Senão a gente fica enfesado. E quando a gente fica enfesado, a gente não pensa bem, porque existe uma comunicação também entre os neurônios do nosso intestino e do nosso cérebro. Então, imagina se no coração a gente também tem neurônio, vai haver uma comunicação entre o nosso coração e o nosso cérebro. Então, sim, o coração tem neurônio. Então, se tem neurônio, o que acontece? Nosso coração também pensa. Bom, então, apesar de muitos não acreditarem, né, algumas pessoas são bem céticas para isso, mas o nosso coração sente, pensa e decide. Ou seja, ele faz escolhas também. A gente faz escolhas pelo coração. Então, nele se concentra cerca de 40, pelos estudos, 40 mil neurônios, ou seja, ele já é considerado como um mini cérebro, aí no meio do seu peito. Essa rede de neurotransmissores tem muitas e muitas funções que vão por toda a extensão do nosso cérebro, a gente vai tendo uma comunicação do coração para o cérebro. É uma rede de comunicação aí. Então, os estudos na psiconeurocardiologia, né, hoje mais a gente tem aí a medicina vibracional, medicina frequencial, medicina integrativa, medicina que cuida mais dessa parte energética do nosso corpo, observou que todos os sinais produzidos pelo coração possuem uma função reguladora. Então, ele não é só uma bomba que recebe o fluxo sanguíneo e manda. Ele tem muito mais função do que a gente imagina. Ele funciona como um órgão regulador de tudo que acontece no nosso organismo. Então, o coração emite constantemente ondas de pressão, de calor, de luz. Então, porque quando vai fazer as termografias, e essas tomografias funcionais, a gente percebe regiões do nosso corpo, principalmente as que são mais aquecidas, elas emitem luz. Então, tem sinal elétrico, magnético e eletromagnético. Então, o coração gera, de longe, o mais forte sinal eletromagnético rítmico do nosso corpo. Então, esses sinais, então, produzem essas ondas que são carregadas de quê? De informação. Então, se elas estão carregadas de informação, elas vão modular os padrões emocionais, principalmente, né? Os padrões emocionais. Porque a gente pensa em coração, a gente pensa em sentimento. Então, o coração também é um órgão inteligente e é um órgão emocionalmente inteligente. Então, para a gente observar aí na tela, o que as pesquisas foram descobrindo? Que o campo elétrico do coração é 40 a 60 vezes superior ao campo elétrico gerado pelo cérebro. Então, quando a gente vê lá o eletroencefalograma, vai fazer a medição do campo elétrico do cérebro. E no campo elétrico do coração, que é o eletrocardiograma, a gente vai ver ali a potência, né, elétrica daquele órgão, que é 40 a 60 vezes maior do que do cérebro. E no campo eletromagnético, tá?
no campo eletromagnético, ele é de 4.000 a 5.000 vezes mais potente que o cérebro, e pode ser medido até 3 metros. Então, tudo que é elétrico, eu já expliquei isso na aula, tudo que é elétrico gera um campo eletromagnético. O nosso corpo, nós somos um ser elétrico, a gente só funciona a partir de eletricidade, então não tem jeito, né? A gente achar que a gente não é um ser energético. A gente é pura energia. Então, a gente é um ser elétrico que produz um campo eletromagnético também. E esse campo eletromagnético medido com os aparelhos, observa-se que ele é muito mais potente do que a eletricidade que a gente gera no cérebro. Esse campo elétrico que se transforma em eletromagnético é maior produzido no nosso coração. Então, quando a gente está perto de uma pessoa, a gente está emitindo, né, esse campo eletromagnético e eles conseguiram até 3 metros com determinados aparelhos, né, medir que chega-se até 3 metros. Então, se uma pessoa está próxima a mim, está havendo uma interferência, uma ressonância, por ressonância a gente vai se conectar a esse campo eletromagnético da pessoa. Né? Então, pode estar pertinho, pode estar longe, e a gente vai ver que, na verdade, esse campo eletromagnético, ele é muito maior é que esses aparelhos aí, que eles testaram, conseguiram chegar aos 3 metros. A gente vai ver que é muito maior. E é incrível porque, assim, no corpo humano, quando o bebê é um fetinho lá, ele começa o primeiro órgão que começa a funcionar no coraçãozinho daquele embriãozinho é o coração. Então, a partir do coração, desse impulso elétrico do coração, é que toda a mágica ou todo milagre vai acontecer. E até hoje os médicos não conseguem descobrir por que o coração começa a bater. Espontaneamente, ele começa a bater, né? E aí a gente pode pensar várias coisas, né? Na verdade, a gente pode pensar que isso é uma ressonância do campo elétrico e magnético do coração da mãe, né? Porque ela que vai dar ritmo daquela criaturinha que está se desenvolvendo lá dentro da gente, né? No caso, eu sou mãe, então eu já passei por essa experiência. Então, aí o coraçãozinho daquele embriãozinho, um dia, de repente, começa a bater. E aí, fazendo todo o milagre acontecer a partir disso. Ok? Bom, dá para a gente falar um pouquinho, então, dessas conexões. Né? Se eu falei aqui anterior, né? Que a gente tem esse campo aí eletromagnético, e ó, nessa figura aí, que depois eu vou colocar o link lá na descrição do vídeo, o link para esse vídeo aí que mostra, ilustra como acontece essas conexões entre a gente, entre humanos, entre animais, né? Tudo que é elétrico vai ter campo eletromagnético. E o quanto, pensando nisso, há uma interferência de aparelhos elétricos ao nosso entorno também. Então, a gente tem que ter consciência disso também. Então, como acontecem essas conexões? Então, se vocês olharem essa figura aí, o que vocês vão observar? Né? Se a gente tivesse um olhar e visse esse campo eletromagnético, a gente veria isso daí, né? Que são essas conexões, eles são os próximos. Então, há uma ressonância, há uma sintonia, há uma conexão, há uma interferência até entre nós, né, que estamos perto ou longe também, porque isso não depende só do tempo e espaço. Então, não depende nem do passado, né, nem do futuro que a gente vai ver, principalmente dos que já vieram antes da gente, e os que estão distantes da gente. Haja vista que às vezes a gente pensa, sente,
A gente chega a sentir alguma coisa que acontece com alguém que está muito distante da gente. E a gente sente nesse campo eletromagnético também. Então, o que sentimos certamente vai desempenhar uma influência na vida da gente. Então, sentir boas ou não tão boas sentimentos, sensações, vai desempenhar um papel. Então, o melhor seria a gente se manter o maior tempo possível em estados de gratidão, amor, compaixão. Então, são sentimentos bons que vão fazer boas vibrações e vai mudar a nossa realidade, porque nós co-criamos, nós que, com o nosso sentimento, né, que a gente vai aprender que a gente sente primeiro com o coração, depois a gente vai fazer uma comunicação com o nosso cérebro. Então, primeiro acontece no coração, depois vem para o pensamento. E a gente sempre acha que é o contrário. Existe, né, essa mão dupla, mas a gente aprende que a potência cardíaca, né, o poder do nosso coração é muito maior, às vezes, que o nosso sentimento, pensamento. Então, ele vai realmente desempenhar um papel muito importante, né, quando se trata da natureza, da nossa realidade. E desculpa esse negócio ficar aparecendo aqui na frente, né? E o quanto a gente pode colaborar com uma mudança global. Porque eu, como indivíduo, tenho todo esse espaço ao redor de mim, esse campo, que interfere com outros campos, então eu faço parte até mesmo de uma mudança global. A gente está vendo bastante isso, né, nesses tempos. Então, a ressonância do campo. Então, segundo esse diretor aí do Instituto de Pesquisa Matemática do Coração, que é lá na Califórnia, e onde começou bastante esses estudos sobre esse campo elétrico e eletromagnético do coração e como ele interfere na nossa vida, ele diz, né, a informação emocional é realmente codificada aí no outro lado nesses campos. Ao aprender a mudar as nossas emoções, estamos mudando a informação codificada nos campos magnéticos, que são irradiadas pelo coração e que podem impactar naqueles que nos rodeiam, foi o que eu disse. Estamos fundamentalmente, profundamente ligados uns aos outros e ao próprio planeta. Então, correu aí muito nas redes sociais aí um vídeo de um rapaz que fez falando sobre a ressonância do campo da Terra e o nosso, falando dessa grade magnética da Terra, da ressonância Schumann. Eu falei um pouco na outra aula sobre a nossa frequência e quanto essa vibração vai modificar o campo magnético da Terra, o nosso e o da Terra. Então, aí dá para a gente ilustrar bem. Imagina que quando a nossa vibração, a nossa frequência, ela cria esse campo eletromagnético, como nessa foto aí. Né? Então, aí a gente tem nessa figura campo eletromagnético do coração, então nossos pensamentos e emoções afetam o campo eletromagnético do coração, a qual afeta energeticamente o campo do ambiente, e sejamos conscientes disso ou não, e é verdade. O tempo todo isso está acontecendo. Quanto mais consciente eu tiver, melhor. Então, lembrando que na outra aula eu falei, as emoções, a gente não tem um controle sobre a emoção. Então, eu vou passar por uma situação, rapidamente eu vou ter aquele sentimento, ou a raiva, ou o amor, ou a raiva, ou o susto, ou o ódio, ou a indignação, só que isso acontece rapidamente, mas depois eu trago isso para o consciente, por que eu estou sentindo isso, o que aconteceu, e a partir disso eu modifico o meu campo eletromagnético a partir da consciência, e eu vou digerindo, vou entendendo o porquê, aí eu vou
melhorando essa vibração, e aí eu vou ter controle sobre isso. Então, lembra, não é o que acontece comigo, né, que é o que importa, é como eu lido com o que acontece comigo que importa. Então, a emoção é mais difícil de controlar, aquela que é visceral, que acontece na tripa, que acontece imediatamente. Eu consigo, então, controlar como eu me mantenho nesse estado segundos ou minutos após o acontecido comigo. E aí, do ladinho aí, eu estou mostrando esse campo eletromagnético da Terra. Então, para a gente ter noção que ela existe, que a Terra tem também uma frequência, como um batimento cardíaco, e aí, em uma próxima aula, eu explico sobre isso. A gente tem esses cruzamentos dessas linhas, né? Que tem outro nome também, que são as linhas de Leis. Então, a gente, em uma próxima aula, entender um pouquinho, ou vocês vão na internet e buscam lá, tem bastante informação sobre essas linhas de leis aí, sobre a ressonância Schumann. Então, do ladinho aí, a gente está vendo, né, o quanto esse campo ele vai tendo uma interferência, porque ele vai se juntando, isso vai se conectando e vai entrando em sintonia com outros campos que estão ao nosso redor. Então, é por isso que é importante que a raça humana mude a forma de lidar com esses sentimentos, com essas emoções, para que a gente consiga colaborar para uma mudança do estado emocional até do nosso planeta. Esse instituto aí chama HeartMath, que é o Instituto Matemático do Coração, que eu falei que lá é nos Estados Unidos. Ele vai conduzindo, então, já faz quase 2 décadas aí, os estudos na área de fisiologia emocional, neurocardiologia, que é esses estudos da interação cérebro-coração, a variação do nosso batimento cardíaco, né, esse ritmo coerente do nosso coração. E aqui na USP existe também uma turma de terapeutas, de médicos, né, a parte de medicina energética e vibracional, estudando, tem Cardio Emotion, se não me engano é isso o nome do, do grupo de estudo. Então, eles vão também conseguindo chegar a ferramentas, a tecnologia, que vão inspirando as pessoas a se conectar com essa inteligência do coração. Então, dá para treinar, né? Como a gente treina o bíceps, a gente pode treinar esse músculo cardíaco, né? Esse órgão, esse órgão que pode realmente treinado entrar em coerência cardíaca, que é a coerência cardíaca, que é essa ligação aí. A gente está vendo essa figura aí, ó. Né? Coração e cérebro em sintonia, em coerência cardíaca. O que eu sinto e o que eu penso, quando está coerente, eu fico num estado de bem-estar e isso vai ter uma consequência fisiológica, emocional, energética no corpo. Então, ele ensina muito a como afeta, né, como o nosso estado de expansão de consciência ou de autoconhecimento pode afetar como a gente percebe o mundo, né? Então, qual é o meu olhar para as coisas que acontecem? Se eu não tenho um bom olhar para isso, uma boa percepção do que acontece no mundo, se eu não me conheço, a tendência é eu ficar refém das emoções, refém do que falam para mim, refém do que acontece lá fora, porque eu não estou conectado com o que está aqui dentro. Então, há uma interferência grande e nisso há os sintomas e o adoecimento físico, emocional, mental e energético. Então, esses 3 tratamentos ajudam as pessoas a reduzir o estresse, o estado inflamatório. Isso vai ter a função regulatória no organismo para que a gente fique numa condição melhor, feliz, saudável, de preferência o maior tempo possível da nossa existência.
Então, aqui tem um resuminho aí do que todas essas pesquisas conseguiram com isso, né? Ó, eles viram, o campo magnético do coração humano pode ser medido a vários metros do coração, que a gente vê do corpo, aliás. As emoções negativas podem criar o caos no sistema nervoso e já as emoções positivas é o contrário. Então é aí que eu falei a mão dupla aí, né? As emoções positivas aumentam a capacidade de tomar boas decisões, sim. A gente, quanto mais conectado com o nosso sentir a gente tiver, mais conhecimento e autoconhecimento a gente tiver, melhor a gente vai fazer escolhas melhores para a nossa vida. Aqui, ó, você pode potencializar o seu sistema imunológico apenas focando as emoções positivas. Então, o que eu falei nas aulas anteriores, a nossa capacidade de trabalhar o nosso sistema imune, porque com todo esse sentimento, a gente trabalhando todo o nosso potencial de cura e autocura, a gente consegue isso elevando o nosso sistema imune. Então, em tempos de pandemia, uma notícia maravilhosa, você ter a condição de trabalhar para que o sistema imune debele, né, qualquer bactéria, vírus e essas doenças oportunistas, porque a gente sabe que o vírus que está por aí, ele tem mutações, mas ele vai, a pessoa que está mais vulnerável a ela é aquela que tem o sistema imune muito debilitado, ou as comorbidades, né? Que aí o vírus, ele não teria um potencial tão grande de fazer mal, mas pelo estado fisiológico da pessoa, e isso tem muito a ver com a parte emocional e energética, também ele vai conseguir fazer o estrago que ele provoca, né? Depois a gente tem as emoções positivas, beneficiam a fisiologia, a saúde do corpo, que a gente está falando, e as ondas cerebrais da mamãe se conectam com os batimentos cardíacos do bebê, mesmo quando eles estão a alguns metros de distância, né? A criança sabe, por isso que às vezes a mãe pega, está chorando no colo de um, a mãe pega aquele bebê, já vai se conectando com o batimento do coração daquela mãe. E aí, mais para cima aqui, a gente vê, ó, no desenvolvimento fetal, o coração se forma primeiro, né, e começa a bater antes que o cérebro comece a se desenvolver. Então, realmente, quem vem primeiro? O coração, e depois o cérebro, e não o contrário. E tem um livro do Joseph Chilton Pearce aí, que é A Biologia da Transcendência, e ele é um pesquisador, ele é um autor, um escritor, um pesquisador, que tem vários livros aí, várias pesquisas que ele traz nos livros, que ele fala, o coração é o maior aparato biológico e a sede de nossa maior inteligência. Então, a gente fica pensando em desenvolver a inteligência do cérebro, né, intelectual, e às vezes não vai ajudar. No caso de você ter um choque, um conflito, porque você tem que ter inteligência emocional. Por isso que fala assim, fala muito da inteligência emocional, né? Então tem que ter a expansão da nossa consciência ajuda muito a gente ter uma inteligência emocional para lidar com o nosso dia a dia, com as coisas que acontecem, e a inteligência intelectual nem sempre ajuda a resolver essas situações emocionais que a gente lida no nosso dia a dia. Então, é muito importante a gente desenvolver essa consciência emocional, essa inteligência. Então, a gente, desde que o mundo é mundo, desde que a gente vai crescendo, a gente vai escutando, né? E muitas das frases, né? Escute a voz do seu coração, a voz, né, da sua consciência, mas na verdade essa voz da consciência está mais ligada à nossa voz
interior, na verdade, aquela que fala através do nosso coração. E por quê? Porque a mente mente. Quando você fica muito no mental, você não consegue resolver as coisas. E aí você entra no estado de ansiedade, tudo porque você está desfocado, você está desconectado com o ritmo do seu coração, com essa consciência emocional. Então, tenho certeza que em algum momento da sua vida você já foi instruído pela inteligência do seu coração. Todos nós já passamos por isso. E a gente vê os egípcios, né, nas histórias, quando a gente vai estudar um pouquinho, o que a gente vê? Os egípcios já achavam, né, que o centro de todos os impulsos espirituais era o coração. Ele era a sede da inteligência, da vontade, do sentimento. Então, o coração sempre foi símbolo da vida. Na literatura clássica, a gente vê que centro do corpo e da vida e a sede também dos sentimentos, das paixões, tudo está relacionado ao símbolo do coração. É que a gente faz assim, né? Quando a gente quer se conectar com a pessoa. Na Bíblia também, né? Além de ser um órgão de sede de força física, ele tem o sentido figurado que está lá. A vida intelectual e espiritual, do querer e do sentir lá no coração. Tem uma literatura linda, maravilhosa, que eu acho que a maior parte das pessoas que têm a minha idade, pelo menos, já leram, que é O Pequeno Príncipe. E lá tem uma das frases, das várias metáforas que tem nesse livro, ele fala, né? O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração, porque o coração sabe, né? O coração não mente. O coração, a mente mente, mas o coração não mente. Então, se a gente ligasse mais importância a essa inteligência intuitiva do coração, a gente se daria melhor na vida, né? O coração sabe que as emoções nos ajudam a nos conectar com as pessoas. Realmente, a gente se conecta pelo coração. Uma conexão mental, ela não dura muito. A não ser que tenha só interesse nisso. Mas quando a gente se conecta emocionalmente com as pessoas, elas tendem a ser mais duradouras, quando elas são verdadeiras, não por interesse. Então, o coração dispõe de um sistema nervoso muito complexo. Lá nesse sistema, a gente tem neurotransmissores, proteínas, saúde de apoio. Então, realmente é um órgão fabuloso. Os estudos têm demonstrado bastante isso, inclusive, que a ocitocina, né? Como tem essa conexão de coração com cérebro, os comandos, né, do coração com relação ao nosso sistema límbico, que é o nosso sistema cerebral emocional, e lá a gente vai ter a liberação dos hormônios por hipófise, pineal e toda hipocampo, tálamo, toda a parte cerebral onde tem os hormônios que são liberados para fazer funcionar o nosso corpo inteiro. A gente tem, então, comandos acontecendo do coração para o cérebro para ser liberado esses hormônios. Então, a gente aprendendo isso e aprendendo a trabalhar essa coerência cardíaca, a gente vai conseguir lidar melhor com várias funções, regular várias funções do corpo. E então significa que a gente tem no coração um sistema pensante que vai ajudar o corpo a funcionar. Então, praticamente, mais um órgão racional, né? É um órgão puramente sensitivo, capaz de tomar decisões por si, com base em determinados estímulos. O mais interessante de tudo isso é que, como explicam os neurologistas e cardiologistas, o coração pode agir de forma independente do próprio cérebro. Então, o raciocínio é cerebral, mas o sentir é cardíaco. Né? A gente vai realmente sentir com o coração mesmo. E a gente aprende através de experiências. E aí é aí que, né, que pega, que é o nosso sistema de crenças, valores, coisas que aconteceram com a gente durante ao longo da vida, que ficam
gravados na nossa memória emocional, lá no nosso sistema límbico. Então, a gente tem a amígdala, as amígdalas cerebrais, não as amígdalas cerebrais, que estão ali próximo, né, no hipocampo ali, faz parte do sistema límbico. E eu já dei aula também sobre isso. Mas as amígdalas, quando a gente tem certas reações que acontecem na nossa vida, a gente tem uma resposta rápida de correr, né, da situação, de fugir, né, ou de lutar. E isso é muito rápido, acontece tudo em 10 milissegundos. Então, puf, piscou, já aconteceu, né? A pessoa põe a mão em você, você assusta, né? O assustar tem a ver com a nossa sobrevivência. A gente vem lá da época das cavernas, né? Tem que ficar atento a tudo. Então, a pessoa chega, você põe a mão, você assusta, e depois você olha e fala, é você, que aí você traz para o racional, para o córtex, para o neocórtex, e fala, aí você reconhece a pessoa, e aí vai liberando isso. Então, a reação é muito rápida, é 10 milissegundos, e para o neocórtex já a velocidade de reação é de 400 milissegundos, ou seja, a pessoa põe a mão em você, você assusta primeiro, que é o lance que eu falei, que você não controla a emoção, e depois você olha, identifica, traz, né, para o consciente, para se você conhece ou não a pessoa, se oferece perigo ou não, e aí demora esses 400 milissegundos, aí você fala, tá, é você. Né? Ou seja, a gente tem esse mecanismo de sobrevivência. E as experiências da nossa vida vão ficando gravadas também. Ali no tálamo vai ficando gravado também tudo o que aconteceu. Então, quando você era pequeno, um cachorro te mordeu, você às vezes pode, isso vai ficar instalado lá no seu inconsciente. Quando você é adulto, você tem medo de cachorro, às vezes você nem lembra porque foi o cachorro que te mordeu ou que avançou em você, às vezes numa condição muito pequenininha, mas isso ficou instalado lá. E aí, quando você vê um cachorro, o seu coração bate acelerado, entra em desritmia e aí entra em incoerência cerebral e você começa a ter vários sintomas e nem sabe por quê. Isso são as síndromes, as fobias, tudo acontece porque está registrado lá, você está no inconsciente, você não tem acesso, mas rapidamente seu corpo vai denotar que alguma coisa está errada. Então, a gente não só isso, né? Inclusive aprende através das experiências que vão ficando tudo isso lá no nosso inconsciente. Então, como fazer através de uma série de conexão, como que a gente pode, então, trabalhar essa memória e acessar esse conhecimento, o porquê de que eu entro nesses estados emocionais abalados e que me fazem não conseguir fazer certas coisas na vida, né? Te desempodera. Então, para amar. Ih, esse negocinho aqui é um chatinho, né? De ficar aparecendo. Para amar com intensidade é preciso ter paz no coração, é verdade, né? Quanto menos histórias traumáticas, conflitos, quanto mais você conseguir fazer uma limpeza aí lá nessa área aí que ficou registrado, melhor você vai ficar no estado de paz, de tranquilidade, de controlar, então, como você lida com as situações, e aí o seu coração e o seu cérebro vão ficar no estado de coerência por mais tempo, ok? Então, as três conexões do coração, todos esses estudos, eles viram que a primeira conexão é dada, sem dúvida, né, perdão, este dado, sem dúvida, nos convida à reflexão. Por quê? Porque eles observaram que mais da metade das células nervosas do coração, né, a gente tem ali células nervosas. E tá confuso aqui, né, gente? Mas vamos de novo, ó. Este dado, sem dúvida, nos convida à reflexão. Do total de células que o coração tem, 67% são células nervosas. É isso mesmo.
E o coração é o único órgão capaz de enviar informação de forma autônoma ao cérebro, com base nos estímulos orgânicos que recebe. Então, o que você está estimulando? Quais estímulos que você tem no seu ambiente que estão provocando, então, essa incoerência, essa disritmia, todas essas sensações que provocam ansiedade, principalmente que a gente está vendo bastante aí, estados ansiosos, e a gente vê que é tão verdade que, através desses sentimentos, né, de ansiedade, vão provocar sintomas cardíacos, arritmias, e a pessoa às vezes confundem até mesmo com o sintoma do vírus, né, nem falo o nome desse negócio aí, mas esses sintomas que é falta de ar, angústia, por quê? Porque eu não falei que ele tem pressão, que o coração ele vai gerar todo calor, pressão, a frequência, a vibração, os hertz. Então a pessoa começa a ter esses estados ansiosos que vão colocar ela numa incoerência, ela não consegue mais raciocinar. Ela acha que ela está com os sintomas físicos dessa gripe, né? E aí, às vezes, vai lá no médico, quando chega no médico, a gente tem medo de ir no hospital, e quando vai ver, vai testar negativo, e na verdade é uma crise de ansiedade. Segunda conexão, o coração se encarrega da homeostase, que homeostase é equilíbrio, né? Que entre as suas diversas e vitais funções também está o de garantir nosso equilíbrio emocional. Então, ele consegue fazer isso inibindo o estresse e priorizando os hormônios que vão dar mais prazer. Então, lembra que eu falei que existe uma comunicação do coração com o cérebro? Então, quando você entra em incoerência cardíaca, você entra nesse estado emocional, como se fosse uma arritmia, uma disritmia, você começa a mandar uma informação para o cérebro liberar cortisol, fazer com que a sua adrenal comece a liberar cortisol. E o cortisol em excesso, ele vai provocar um estado inflamatório. Então, você vai começar a sentir dor nas juntas, dor nos músculos, enxaqueca, todos os sintomas que vai te colocando, aumenta a pressão, porque vai desregular os outros hormônios do teu rim, que vão fazer a sua pressão ficar normal ou não. Então, gera uma bagunça. E, em compensação, acontece o contrário também, né? A gente tem os hormônios da ocitocina, por exemplo, né? Que é liberado ocitocina, serotonina, que é o hormônio do amor, o hormônio da compaixão, e a gente entra num estado de bem-estar melhor, aí consegue raciocinar melhor, decidir melhor. Então, a segunda conexão aí é muito importante, porque quando eu tenho um estado emocional mais favorável, eu penso melhor, porque essa conexão aí, ela está mais fluida, né? E aí tem aí, de fato, é um trabalho em conjunto com a amígdala cerebral, que é a sentinela da autopreservação, é o tálamo e o neurocórtex, né? Que é aquela mesma coisa que eu falei, alguém põe a mão em você, automaticamente você tem o susto, e então você tem uma resposta elétrica na amígdala, depois isso vai para o tálamo, que é também buscar algumas memórias, então, de repente, você viu um latido, não é uma pessoa te colocando a mão, mas você escutou, né, o latido, você assusta, você olha, vem a memória inconsciente, às vezes não é uma memória consciente do que aconteceu, aí você vai ter medo do cachorro, mas depois você pode ver que o cachorro está preso, ele não vai te atacar. Então, isso vai ter o neocórtex, você racionalizou isso, ok, ele não vai me pegar. Então, aí você pode voltar para um estado mais
de segurança. Às vezes não, né? Tem gente que vê uma barata, por exemplo, e ela fica descontrolada. Então não adianta, passa pela amígdala, pelo tálamo, pelo neocórtex, e ela não consegue trazer isso para a razão de que aquele bichinho daquele tamanho não vai engolir ela, não vai comer ela, não é um monstro, e ela é capaz de lidar com aquela situação. Né? Então as pessoas precisam entender da onde vem este medo absurdo de um animal que ele pode provocar nojo, mas ele não poderia provocar medo. Então, sentir nojo da barata é uma coisa, sentir medo da barata é outra, totalmente diferente, porque está sendo comparado a um jacaré, a um, a um monstro, e aí há uma dicotomia do que é real, né, do que é a imaginação da pessoa. E tem muito disso, né? Porque o cérebro não sabe distinguir o real do imaginário, então para ele, se eu começar a falar para você chupar um limão bem azedo, você começa a salivar, porque esse estado, né, de induzir a sua imaginação vai fazer com que você comece a ter reação fisiológica no seu corpo, e não é real. Mas entender por que você tem medo da barata é importante para que você tenha uma vida favorável, né? E não tenha que gritar ou subir no móvel por conta de um inseto. Vamos lá para a terceira conexão. Seu campo eletromagnético varia em função das emoções. A qualidade das nossas emoções altera o controle do campo eletromagnético que o nosso coração gera. Então, realmente, ó, a gente vai ter tudo isso por conta dessa qualidade da nossa emoção. Aí, então, ou seja, emoções positivas geram uma verdadeira coerência psicofisiológica. Ok? Então, para a gente ver esquematizado fica melhor aí, né? Que a coerência cardíaca é um estado psicofisiológico. Psico por quê? Porque tem a ver também com o que eu interpreto disso. Né? Depende de como eu interpreto aquela situação. Então, a barata eu interpretei como algo fora do meu controle. E aí toda a fisiologia vai responder. Então, o estado psicofisiológico, onde a frequência cardíaca mudar, a pressão arterial, porque vai mexer com os hormônios, cortisol, adrenalina, frequência respiratória vai mudar, e isso traz tudo aí, funções cíclicas do organismo, inclusive abaixando a sua imunidade. Então, medo, angústia, ansiedade, te colocam no estado do corpo de inflamação e abaixa o seu sistema imune. Então, tem que ficar, ó, tomando feliz o máximo de tempo possível para o sistema imune também estar favorável a você. Ok? Então, olhando essa figura, o que a gente observa aí, né? Ó, ritmos cardíacos desordenados sinaliza o cérebro desequilibrado. Dá uma olhada aqui, quando eles fazem o teste elétrico, eles observam essa incoerência aqui, né? Esse estado desordenado do ritmo. E quando você está com o estado ordenado do ritmo cardíaco, olha lá, é mais equilibrado, ele consegue ter uma certa estabilidade aí, ok? Então tem a ver com a comunicação entre o coração e o cérebro aqui. E eles observaram aqui, olha como a respiração. No estado de incoerência, então, quando o ritmo do seu coração está fora do ritmo do seu pensar aqui, ó, o que acontece? Estado de incoerência. Respiração, a frequência cardíaca fica mais desordenada, a pressão arterial, tudo fica alterado. Quando você está no estado de coerência, lá, né, vai ficar mais harmônico essas ondas aqui. Então, na frequência cardíaca e na pressão arterial, ok? Então, tudo vai melhorar no seu organismo aqui. Então, tudo, o nosso coração tem tanto as batidas que aceleram o funcionamento, quanto as batidas que brecam o aceleramento. Então, quando está subindo, é o nosso sistema nervoso autônomo funcionando como acelerador.
Então, acelera, breca, acelera, breca, mas ele tem uma harmonia aqui no que está acontecendo, né? O nosso sistema nervoso autônomo é responsável por fazer nosso coração bater, a gente respirar, o coração, o rim funcionar, o fígado, a gente não tem controle sobre isso. Se eu ficar pensando, né? Eu estou respirando, está tendo troca de gasosa, o meu rim está tendo as trocas de filtros, o meu fígado está filtrando, está produzindo, não tem controle sobre isso. Mas o organismo, ele tem, né? Ele acelera, desacelera, acelera. Quando isso está fluindo, né, numa certa escala aqui, ó, tá tudo correndo bem. Agora, se ele acelera muito e breca, e acelera muito e breca, e acelera, que aí tem a ver com o seu sistema emocional, aí entra em uma desordem, uma disfunção aqui. Né? E aí entra na incoerência cardíaca. Incoerência é mais ou menos aquilo que a gente fala, tipo, quando eu falo uma coisa e sinto outra, por exemplo, a gente entra em coerência cardíaca. Porque eu estou falando, porque na verdade eu estou aqui, ó, no cérebro, no pensamento, na parte intelectual, racional. Mas o meu coração é o que é verdadeiro. Então, eu estou falando uma coisa, mas eu estou sentindo outra. Eu estou falando para a pessoa, ai, querida, você está tão linda, eu gosto tanto de você, mas o teu coração não está sentindo isso, porque ele é verdadeiro, ó. Há uma incoerência cardíaca e, às vezes, muitas pessoas sentem que não é verdade, porque é incoerente. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, aquelas coisas que a gente escutava bastante. Ok? Então, coerência cardíaca e autocura é porque existe, então, eles conseguiram desenvolver lá no Instituto Matemático do Coração algumas técnicas, começaram a fazer treinamentos para conseguir, então, atingir esse estado de coerência cardíaca, que é o quanto o seu coração bate e o ritmo cerebral. Então, essa conversa aí, quanto mais equilibrada tiver, tudo vai funcionar melhor no seu corpo. Então, a técnica de relaxamento baseada em exercícios respiratórios, com visualização, um estado de atenção plena, que visa harmonizar a frequência respiratória com a frequência cardíaca, promovendo essa equalização entre os ritmos cardíaco e cerebrais. Esse neuropsiquiatra francês, ele tem um livro que tem esses treinamentos e tem o resultado desses treinamentos que ele fez, chama Curar o Estresse e Ansiedade Sem Medicamentos nem Psicanálise, ou seja, o recurso, que eu sempre falo para vocês, o recurso interno, expõe os resultados obtidos por muitos executivos europeus que foram treinados por esse grupo de estudo aí. E entre esses resultados, encontra-se, então, redução do estresse, da ansiedade, melhora do foco, melhora a memória, depressão, melhora, você fica no estado de lucidez, né, de autoconhecimento, de autocontrole melhor. Isso vai diminuindo os processos inflamatórios do corpo. Então, se você não tem lá o seu corpo reagindo, o que é o processo inflamatório do corpo? O corpo está reagindo a alguma coisa estranha. Pode ser, e começa no emocional, aí vai para o fisiológico, e aí começa a ter sintoma, e aí vem um estado de disfunção ou um estado de doença que a gente conhece, ok? Então, ele observou tudo, que aí reduz os níveis do colesterol ruim, né, no caso, aí que é o que forma as placas de ateroma no coração, então, menos cardiopatias, menos hipertensão sistêmica, arterial sistêmica, um AVC, doenças vasculares, tudo mais, o pacote completo que vem aí. Então, observa na figurinha, embaixo da figurinha aí, ó, quando a gente começa a fazer igual um instrumento. Para ele ter um bom som, você tem que estar sempre afinando o instrumento. Então, a gente é o próprio luthier, né? O afinador do instrumento do nosso corpo. Mas a gente precisa de ajuda, sim, ajuda das terapias, ajuda muitas vezes do medicamento, mas não basta só o, eu tratar o sintoma, eu tenho que ir lá na causa, por que eu estou adoecendo, por que eu estou com colesterol alto, por que
E isso, às vezes, não é só devido à alimentação, etc. Tem a ver com o estado emocional. Tudo tem a ver. Por que que eu estou sentindo o que eu sinto? Não basta só eu tomar um remédio para mascarar. Eu tenho que entender isso, que é o autoconhecimento e o conhecimento que vai trazer isso. Então, a gente tem que, o tempo todo, estar como que fala, recalculando rota, né? Recalculando, ó, igual o Waze, e afinando o nosso instrumento, que é o nosso corpo. Então, essa afinação entre o pensar e o coração. Esse estado de equilíbrio promove o acesso ao poder de autocura do corpo. Então, se eu consigo fazer essa afinação, se eu consigo fazer essa recalcular a rota, eu vou chegando sem, mais facilmente a esse estado de saúde, ao estado de cura, de autocura do corpo, sem precisar de coisas externas ou químicas. Né? Então, as meditações são muito importantes. Olhem todo o material que as professoras têm mandado para vocês, façam. Né? Eu vou passar aqui para vocês um exercício de coerência cardíaca, ok? Eu vou gravar, eu não vou fazer aqui nessa aula, porque vai ficar muito comprida, mas eu vou gravar esse exercício de coerência cardíaca e mando para vocês, ok? Eu posso mandar o PDF e mando só o exercício. Coloco lá minha voz e ele vai trabalhar bem a coerência cardíaca, porque ele é um pouquinho diferente só da meditação, ok? Então vamos lá, em sintonia então com o entorno. Então tudo faz parte, tudo tem uma interferência. O meio tem uma interferência também com o meu, meu meio interior, ok? Então, quanto mais eu tiver esse conhecimento, mais o que está em torno vai me afetar. Então, já que o coração, né, é um mini cérebro, pode ser 40 mil neurônios aí, ele se beneficia dos estados de ânimos positivos e relaxados. Então, é recomendável que a gente pratique esse estado de contemplação, de silêncio, de relaxamento, para você se conectar com você e com o entorno, ou que coisas do entorno não afetem você. Então, emoções como amor, a manifestação de carinho, de ternura, vai ter uma sintonia com as células, com seus nervos, com sua energia, com sua eletricidade. Então, a gente tem no corpo aí uma engenharia perfeita, pronta para interrelacionar com o entorno dos seus semelhantes. Então, aqui, nesse slide, vai ter uma forma simples de você se conectar. Né? Então, em um local agradável, longe de interrupção, você vai colocar atenção na sua respiração, vai inspirar e expirar profundamente uma vez, até você ficar bem calmo, aí você vai, então, para uma inspiração e expiração mais calma, até você conseguir ficar num estado de calma. Aí depois você vai tentar se conectar mais com a região, prestar atenção, trazer atenção na região do seu peito, do seu coração, enquanto você está respirando, inspirando e expirando. Você pode colocar a mão no seu coração enquanto você inspira e expira, pode ser pelo nariz, né? Sentindo o tum-tum do seu coração, de preferência, tanto você vai conseguir sentir ou escutar até a vez que o seu coração entrou num estado de calma, e vai trazendo sentimentos agradáveis, de paz, de amor, aquilo que você quer sentir naquele momento. Então, isso é é você colocar o seu coração em estado de calma,
que seria a coisa mais fácil, mas isso as professoras têm ajudado bastante vocês a trazer esse estado, né, de atenção plena, como eu falei na outra aula lá. Por quê? Uma respiração controlada vai acalmar o seu coração, vai trazer essa tranquilidade, vai trazer uma respiração que vai ficar mais rítmica, e isso vai trazer uma calma no coração. Mas, para não ficar comprido aqui, eu vou mandar para vocês especificamente esse treinamento de coerência cardíaca, ok? E mando também um PDF. Vamos seguir, então. Para terminar, vitaminas para o coração. São muito importantes. Quem são essas vitaminas? Vitamina A, B e C. A de amor, né? A de abraço sem medida. Então, por que a gente está nessa angústia, né? Porque esse afastamento social faz com que a gente não tenha essa vitamina todos os dias, tão gostosa, né? Que é colocar o chakra cardíaco no chakra cardíaco, né? Se abraçar. Então, a gente está vendo vídeo aí que o pessoal está colocando plástico, né? Por quê? Porque esse contato coração-coração é maravilhoso, ele nos nutre. A gente entra em coerência cardíaca com aquela pessoa. Quando ela está eufórica, a gente fica eufórico junto. Até se você ficar um tempo abraçado, o que vai acontecer? Os dois coraçõezinhos vão entrar em coerência ali. E aí vem o estado o corpo inunda de ocitocina, inunda de serotonina, endorfina. E aí você fica naquele estado de gratidão, de êxtase maravilhoso. A gente está sentindo falta disso. Porém, você pode imaginar que você está abraçando alguém, ok? Então dá para fazer um exercício. Você pega um travesseiro na sua casa, ok? Porque o cérebro, ele não distingue o real do imaginário. Então, vamos lá. Você pega o travesseiro na sua casa, pensa numa pessoa que você gostaria de abraçar, e aí você abraça. Fecha o olho, imagina a pessoa na sua frente, imagina o cardíaco dela encostando com o seu. E aí você vai respirando, inspira, expira, e vai pensando nessa pessoa, e vai abraçando, vai sentindo, como se o coração dela tivesse encostado no seu coração. E aí você vai se inundando de ocitocina, de serotonina, e você vai ficando num estado, né, de amor, de gratidão, de poder até ter braços para mentalizar, ter mente para mentalizar, ter braços para abraçar, nem que seja só almofada. Olha a diferença, né? De você conseguir imaginar, vai fazer bem para você. E você tem esse recurso, então você vai lá e abraça, e pode conversar com a sua almofada e fala: ai, como eu sinto falta de você, mas agora eu tô aqui com você, e eu te sinto, eu te amo, e eu mando para você todo esse meu amor, esse meu aconchego. Sinta-se abraçado por mim, sinta o meu amor, que ele chegue até você. E aí a gente viu aí que é uma expansão, não tem barreira. Esse abraço vai chegar nessa pessoa, tá? Seja ela, que ela esteja nesse plano físico ou não, né? Se ela pode não estar nesse plano físico também, ok, né? Coloque ali essa figura, então lá, e faça isso. Ah, estou fazendo isso, estou pensando em vocês na classe, quando a gente se vê de novo, eu vou fazer isso. É gostoso, igual eu fazia lá na aula, e vou apertar, e vou falar, e eu vou aqui mandar para vocês. Eu quero nesse momento que vocês sintam o meu abraço. Sintam bem forte no coração de vocês. A gente é capaz até de sentir o cheiro uma da outra, um do outro. E vocês sintam-se abraçados nesse momento. Meu coração está encostado. Cada almofada dessa é um aluno. E aí eu penso na carinha de vocês e eu fico feliz. E é isso que a gente pode fazer.
tá? Vitamina para o nosso coração. Vitamina A, né? É abraço. Vocês podem fazer isso todo dia, ok? O que mais? A gente tem a vitamina B. Ó, a vitamina B é da bondade do coração. Bondade do coração. É necessário, porque a gente gosta muito de estar perto de pessoas bondosas. Quem não gosta? Ninguém gosta de estar perto de pessoas que reclamam, mas gente bondosa aquece o nosso coração. Muito, 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 tá? Então, quando o corpo está rodeado de gente boa, a gente entra em coerência cardíaca com essas pessoas. Nessa pesquisa, eles observaram o seguinte: 4 pessoas numa sala, se 3 pessoas estarem ok, estão com a frequência cardíaca, com coerência cardíaca, estão no estado de plenitude, de paz, a pessoa, a quarta pessoa que não está nesse estado, já começa a entrar em ressonância com 3 pessoas que estão com esse estado de coerência cardíaca, em estado de paz. Olha como a gente contamina para o bem. O contrário é verdadeiro? Sim, é verdadeiro. Por isso que a gente tem que procurar estar mais perto de pessoas que estejam numa vibração, numa frequência, numa coerência, um estado melhor de paz. Ok? Então, alguém bondoso é agradável, mostra compaixão, é disposto a ajudar sempre de nada em troca, é agradável e generoso. Quem não quer estar aí perto, né, dessa pessoa? Então, procurem por mais pessoas com empatia, pratique a bondade e principalmente, pessoal, na ação e na fala. Então, isso, como agora a gente está em recolhimento, em afastamento, a gente tem, então, que procurar ou pessoas, né? Se a gente tiver, tem muita gente trabalhando, tem muita gente trabalhando aí, né? Então procurem sempre que possível estar mais próximo a essas pessoas e se ligar em coisas em conteúdos que vocês estão assistindo de pessoas que estão com uma fala com mais bondade, amor, coerência no coração, porque tem coisa que você assiste que você, em vez de ficar bem, você fica pior. Então, aquele conteúdo que você está assistindo, ao invés de você estar num estado de calma, quando você acaba de assistir, seja o que for, você está num estado muito ruim, de incoerência cardíaca. Você começa a entrar no estado de ansiedade e tudo tende a piorar ali, se você não se centrar. Então, procure esses conteúdos que deixam você no estado de paz, e não de indignação. Quanto mais você procurar conteúdo de indignação, mais você entra em incoerência cardíaca e mais você está provocando estados fisiológicos que podem te levar a sintomas, a sinais e sintomas e podem te levar para um estado de doença, em vez do estado de saúde, ok? O que mais aí? Vitamina C, C de carinho, afeto e ternura são capazes realmente de aumentar o nosso ânimo. Então, podem assistir filmes mais ternos, né? Mais amorosos, mais afetuosos, com histórias que nos fazem, histórias para aquecer o coração, ok? Ah, vamos lá, vamos colocar, vamos cuidar da alimentação do nosso coração, tá bom? Bom, então, de nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. É aquilo aqui a gente viu ainda. Né? Não adianta a pessoa ser intelectualmente inteligente, fabulosa, maravilhosa, mas coração peludo, que nem eu brinco com as minhas alunas, né? Coração peludo, aquele coração que tem dificuldade até de expandir, né? De vibrar. A gente falava coração de pedra, né? Nossa, tem um coração de pedra. Por quê? Porque ele não está expandindo, ele está congelado. Tem muita gente que está congelada. Então, o brilho da inteligência sem um coração que está brilhando, não, não adianta. Ok? E para vocês eu desejo dias cheios de paz no coração e calma na alma.
porque aquilo que a gente não tem controle não pode nos afetar. Então, a gente tem que trabalhar primeiro com aquilo que eu consigo ter controle. Eu só tenho controle sobre mim, ou como eu ajo com as coisas que acontecem. Então, eu desejo que vocês possam tomar consciência do poderoso instrumento que é o coração. Respirar com o coração, entrar nessa coerência cardíaca do que você sente, com o que você pensa, ok? Então, tomar cuidado com os conteúdos que chegam até você. Quando você viu que entrou ali em ressonância com o seu coração, você começa a sentir essa ritmia, arritmia, né? Porque aí automaticamente vai para o seu pensar, então você para, respira, vai lá nas aulas da professora Carol, vai na professora Sanita, vai no exercício de coerência que eu vou mandar para vocês, ok? E aí você volta para o centro e vai sempre, que a única coisa que você tem controle é isso mesmo, tá bom? Até a próxima semana, e aí eu vou pensar em outro tema aqui legal para trazer para vocês. Vocês podem mandar sugestão, se vocês têm dúvida, tá? E aí eu mando para vocês. Um beijo grande, grande, grande aí, ó, no coração, tá pulsando aí para vocês, tá bom? Tchau. Muito lá. Eu inteira aqui para vocês, tá bom?